Vou falar um pouco sobre misoginia, porque tem muita gente que ainda tem esse conceito meio confuso na cabeça, né? A misoginia, resumidamente, é o ódio e a aversão à mulher e ou ao feminino, né? E tem gente que acha que ela se manifesta, você só consegue perceber a misoginia numa violência física ou numa extrema violência verbal. E não, né? Como eu disse, a aversão ao feminino já é uma misoginia. Então, quando o homem vira pro outro, você tá parecendo uma mulherzinha, hein? E o cara fica extremamente ofendido. Imagina, eu não sou mulherzinha, não. Né? Essa aversão ao feminino, esse medo de parecer feminino, porque esses conceitos não são femininos, né? A sociedade que atrelou certas coisas ao feminino, mas que não são, né? E que são uma das coisas que é prejudicial ao homem, ditar essas regras, né? Então, já fazendo um gancho, tá aí uma das consequências ruins para os próprios homens, né? Então, a gente tem, por exemplo, um índice altíssimo de suicídio entre homens. Por quê? Porque o homem é educado para não chorar, para não ser sensível, para não falar sobre os sentimentos, para não sentir demasiadamente. E isso é sufocante, né? Isso adoece física e psicológica e emocionalmente. Então, a gente atrela isso a esse índice alto, né? De sofrimento masculino que leva muitas vezes a praticar o suicídio e tantas outras coisas decorrentes disso, né? Agora, voltando para formas de manifestação de misoginia, né, bem banalizadas dentro da sociedade, e uma das mais pesadas formas de misoginia é a objetificação, né, a sexualização de mulheres, de corpos femininos, né? Afinal, você quer ódio maior do que você desumanizar alguém, né? Então, a partir do momento que você está objetificando a mulher, transformando ela né? Não dá pra falar certas palavras, que senão meu vídeo vai ser banido, né? Num objeto sexual, numa bunda, Você está desumanizando, você está tirando o sentimento, as vontades, os desejos, tudo. Você está objetificando. E essa é uma das formas mais banalizadas e mais descaradas de misoginia. E o que a gente tem visto muito no cenário atual é muita mulher criando essa conscientização, mesmo porque todas nós sofremos com isso, né? Ontem mesmo, na minha sessão de terapia, a gente relembrou, ela me fez relembrar muitas coisas e atrelamos muitas das sequelas emocionais e psicológicas que eu tenho hoje ao fato de eu ter sido muito adultizada e sexualizada desde criança, né? E eu nunca tinha feito essa ligação. Então, como nós passamos por isso e sofremos com isso desde crianças, a gente sente maior essa urgência, né, de mudar o mundo, de melhorar. No entanto, a gente não vê essa mesma quantidade de homens envolvidos nessa luta e nessa vontade de aprender e mudar e ser um cara melhor para as mulheres, né? Mesmo todos os homens tendo mulheres que eles amam, né? Porque é aquela famosa frase de eu não sou machista, eu até tenho mãe, né? Então, mesmo sabendo que a própria mãe, que a própria irmã, que a própria namorada, filha, sofre com aquilo, a pessoa se sente confortável, né? Porque usufrui de diversos privilégios, né? Não sente diretamente os efeitos da misoginia, né? E acaba ficando lá de boa e não quer mudar e não tem o mínimo interesse. Eu vou deixar aqui algumas indicações, né, que eu acho necessárias, assim, que me acrescentaram muito, me trouxeram muita conscientização em relação a esses assuntos. É uma palestra do Leandro Carnal, tem no YouTube, que é ou a história da mulher ou a mulher na história. Um desses dois é bem pesado, te traz bastante consciência. E outro são os livros e entrevistas. Você tem muito material aí disponível da psicóloga Valesca Zanello, que é uma psicóloga que estuda gênero. E
E ela tem livros maravilhosos, artigos maravilhosos, estudos. Ela tem um estudo sobre grupos de WhatsApp masculinos que é bizarro, que ela categoriza, assim, a misoginia explícita, a misoginia, a gordofobia, racismo, elitismo, capacitismo. Então é isso, gente. A gente tem que estar sempre correndo atrás, se informando, se conscientizando, não só daquilo que a gente sofre na pele, mas daquilo que nos permite ter privilégios, né? Então, não adianta, por exemplo, ser uma mulher que luta pelo feminismo, mas se eu não lutar paralelamente contra o racismo, o capacitismo, a homofobia, a transfobia e o elitismo, o classismo, né? Então, a gente tem que utilizar dos privilégios também, né? Se eu sou uma branca e eu tenho privilégio por causa disso, eu tenho que usar desses privilégios. É o mínimo do mínimo do mínimo que eu posso fazer, né? Já que eu tenho esses privilégios, é usar desses privilégios para dar voz a esse movimento que é tão importante. Lembrando que muitas vezes, para quem está num grupo privilegiado, a igualdade ou a equidade, ela soa como opressão. Por isso que a gente vê tanto homem incomodado com o movimento feminista, a gente vê tanto branco incomodado com o movimento antirracista e assim por diante, né? Porque quando o grupo privilegiado, né, o grupo opressor, vê o grupo oprimido chegando lá, né, tentando chegar lá e muitas vezes conseguindo, onde esse grupo privilegiado sempre teve um acesso fácil, opa, o que está acontecendo aqui? Por que não está mais tão fácil para mim? Por que eu não estou mais podendo pular por cima dessas pessoas? E essas pessoas se sentem oprimidas, mas não é opressão. É apenas dando direito a grupos oprimidos a terem os mesmos privilégios, que daí no caso chamaríamos de direitos, que você. Última story, não vou mais me prolongar. Mas eu não sei se vocês repararam que eu troquei, né? Eu falei assim, aí não seriam privilégios, seriam direitos. Por quê? Porque quando é um direito de todo mundo, aí a gente chama de direito. Agora, quando esse direito é concebido apenas a um grupo, aí a gente chama de privilégio, né? Por quê? Porque é um privilégio. Eu estou num único grupo que tem esse direito, então é um privilégio. A partir do momento que esse privilégio passa a ser de todos, aí é um direito, né? Um direito de todo mundo. Ninguém é privilegiado, ninguém é desprivilegiado. Então essa é a diferença entre direito e privilégio. Deu para entender?